Olá! Sou Solange Pacheco. Neste vídeo vou falar sobre eleição para vereador, especificamente do Rio de Janeiro, e financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos, em especial do Partido Liberal, no qual estou filiada. Então, se o assunto te interessa, veja o vídeo até o final porque ninguém começa o bolo pela cobertura, certo? Apesar das eleições de 2022 reunir as candidaturas de presidente da República, senador, deputado e governador, bem diferente de 2024 que será apenas para prefeito e vereador, ambas custaram aos cofres públicos mais de 4 bilhões de reais. Nos sites do TSE, da Secretaria de Orçamento e Finanças e da Controladoria Geral da União é possível acompanhar o repasse aos partidos políticos. Em outras palavras, controle social. Verificamos, em pesquisas em 5 de setembro e 11 de setembro, uma diferença de R$ 10.265.213 entre as informações do TSE e da Secretaria de Orçamento. Na CGU não consta informação. Dos 4,9 bilhões, o Partido Liberal recebeu R$ 886.839.487,85. Só confirmando, R$ 886 milhões de reais. É o partido com maior volume de recursos do Fundo para Financiamento de Campanha. Entretanto, em votações importantes para conservadores ou bolsonaristas faltam votos de parlamentares. Interessante, não é? Se 70% dos recursos para financiamento de campanha, porque 30% fica com o Diretório Nacional, fossem distribuídos de forma linear ou igualitária, cada um dos 35.513 candidatos receberia R$ 17.480,57. Calma. Sabemos que não é assim. Há todo um cálculo, regra para cima, regra para baixo, que não são claras. Especificamente, sobre a campanha para a vereança no Rio de Janeiro, segundo dados do TSE, em 5 de setembro 24, 5 das 17 candidatas receberiam recursos no total de R$ 1.660.000. Em 11 de setembro de 24, foi atualizado para 15 candidatas com previsão de recursos de R$ 2.644.835,17. O gráfico evidencia a distribuição dos recursos para candidatas e para candidatos à vereança, no município do Rio de Janeiro. Diante da diferença entre os valores totais, pergunto: não há percentual mínimo para a disponibilização de recursos às mulheres? De que adianta ter a vaga, sem a garantia de recursos mínimos? No site do TSE, a distribuição dos recursos vem sendo atualizada. Gostaria de saber até que momento esses dados poderão ser atualizados. Até a prestação de contas final? E o prazo estabelecido no parágrafo 10 da Resolução 23.607 de 2019, alterada pela Resolução 23.731 de 2024, que estabelece a disponibilização dos recursos até 30 de agosto do ano das eleições, para candidaturas femininas e de pessoas negras. O dispositivo não está valendo para 2024? Não entendi. E nesse clima, melhor dizer, nessas circunstâncias, adentramos as portas do PL e vemos uma novata escolhida para ser eleita, sem capital político, sem nenhum fator de destaque orgânico, 3.000 seguidores no Instagram, com toda a atenção, 500.000 de recursos para financiamento da campanha, direito à foto com as figuras mais importantes do partido, matéria na CNN, etc. Enquanto a deficiente auditiva, portadora da condição especial que a primeira-dama, Michele, abraçou desde a eleição de Bolsonaro, e que poderia ser um diferencial para o partido, só não foi alijada do processo, mas segue com o financiamento de R$ 40.000, relegada a segundo plano. Mas claro, decisão política, justo, considerando que no balaio da decisão política cabe qualquer coisa. De qualquer forma é só um exemplo, não é questão de privilegiar ninguém.
Até porque não é só essa situação que acontece no PL e que o cidadão médio não alcança. Como dizem por aí, bons tempos aqueles que os candidatos eram escolhidos por suas virtudes. Hoje são selecionados pelos donos de partidos, privilegiando seus interesses. Será essa a razão de faltar apoio para as pautas realmente importantes para os eleitores de direita, mesmo tendo o maior número de parlamentares? Nesse campo, o PL tem escrito uma triste história, rejeitando candidatos íntegros e alinhados com as pautas que importam a conservadores para se associar a figuras e partidos duvidosos, infelizmente. Finalizando, como cidadã pagadora de impostos e financiadora do fundo eleitoral, deixo questionamentos para reflexão. Há percentual mínimo para a disponibilização de recursos às mulheres? Qual? Foram ou serão divulgados os valores destinados a cada diretório estadual do PL, considerando o valor expressivo do fundo para financiamento da campanha eleitoral? Quais são os critérios de distribuição dos recursos aos candidatos? Homens e mulheres, claro. O prazo, 30 de agosto deste ano, para a disponibilização de recursos do Fundo para Mulheres vai ser aplicado nesta eleição? Se sim, como é a comprovação? Pela data de lançamento no sistema? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32.